ouvintes, telespectadores, hoje em Centro-Leste a Fossa Ricas Flashback, com a declaração do primeiro-ministro Mombot Xanana Guzmão e a celebração de 50 anos da comemoração proclamação de independência unilateral e o ikusi ne BTM com a imagem da né. Husi imagem histórica, comandante Xanana, comandante Mahuno, o saudoso Mahudo, tuir declaração Xanana Guzmão, até te kata iha reunião né, toma decisão importante para a nação, toma Husine, decide, hasai presidente Fredlin, presidente RTL, Dr. Abílio Araújo. E tuir declaração Xanana kata também presidente né, la servi, tama questão tua, osan iha railiur, sir hadau malu osan. Hado turun tirne iminuto lali hare ba chelu hare tirne ine imidbel bel hare tama ame hakat mota mas irne maka atau tudo bem me kata a tua sai decisão é importante para a nação, conta o e a reunião que tem, a minha sai, Abílio Araújo, o presidente Fredlin, presidente RTL, sai, la serve. E 81, reorganiza o Valfolo, a mulher, sempre que sai presidente, como se ele, nessa júnior, lá não conhece a história, mas agora, e de ele, Abílio Araújo. Estamos Abílio Araújo, mas cá, Hollywood, estudantes, Timor Ambalo, ba escola ia Portugal, Hamudu ko Frelimo, MPLA, Botereodo, aprende marxismo, pode fila mai, e setembro. Sempre queria Fredlin, Abílio Araújo. E em setembro, tu Jampat, queria Fredlin, muda a SDT na memória de 20 de maio, para falar Fredlin. Mas tem outro dia, né? E a base de apoio, e 81 a Tuhili, olha, como ainda continua a Fredlinha da Lau, e Michelin serve, ao Comitê Central Autónomo, mas lá serve, então dia que liu e Tuhili a Abílio Araújo também, dia marca Lori Fredlin mais Timor. Marxismo, leninismo, maoísmo. Pois nem mais Melulik Barak. A cara com a mas estava marxismo, leninismo, maoísmo, de Amaroma Cleia, Circestia. Balom Baudite, Balom Baudite. Neruni. E não vai. E 81 a Mihile Abílio Araújo, Luda presidente Fredlin, Odissai Maus, presidente RTL. O serviço clandestino nenia, liga ba, liga mai, liga a organização Solidariedade de Portugal nenia, nebe apoio Itamacás, Sirmas consegue Haruga Sura Balomai Ita, Abílio Araújo, Rola, Malá Portugueseira, e aqui dá bota, teve uvas, halo tinto. Shiramai to Japão. Lori tinto, lubo, kira queres mais to Japão. Husuba, maluxira, japoneses. Que tua shira be ulu, que apoio idene, foi matina, ide ikus ne, foi em tirantolo, koto que não mate.
parlamentar ida. Selo que apoio macas, selo sim. Selo não é. Favorita faang hela tua neba. Hodi arranja osa Miami, tambah ami osa laia, ami akara tina ne ami atividades em Nova York, em Genebra, e ne bah, osa laia tu selo transporte, gostine. Selo ami foi apoio também. Nebe ita compara kari nesse exemplo ainda botir tintuída ita maga derra nesse exemplo $5 kari também se halo campanha bot é só $500 ou $1.000 hodi haruka osamba como haruka no osamba Lisboa se haruka também bar pati né significa cada botirida $5 né fila ba abilo resto né ba DFSE hodi bele halo atividades sir maitia em haruka osambara sir halo reunião botida imi na hirmak ba Nova York imi na hirmak ba Genebra imi na hirmak ba idene ba neba hodi ohen ito timitona kata 28 de novembro livdi loron rua haruka sai ministro Joalo Rogério Lobato Tomás ministro de defesa ba liurba hodi defende itenia direito com a nenia nebe se haruka ne halo te plano outro de osangatu silube transporte hotel ne nebe tua vida ita ba to Japão no ba é só sa é fo osambara grande né a Belarus ne lá osane reunião tamba tua ne reunião Ramos Ortarrasik sai vai a mesa quilo de boa né o tipo informação russa Organização Solidariedade Portuguesa ida haruka mai amirona ida ne la serve marxista leninista tia ou sai fale capitalista bot é uma fanta ba a tua ajuda resistência ou se na União Vale reunião né a sai Hoi dane sentules sakarak lori tatom harehi kasbaya declaração husi líder nacional doutor Abila Araujo que tinham coto esclarece tiaona basa declaração primeiro-ministro niane la oswen makhasai mas bem tinham coto bahir atribui certificado reconhecimento ba iha jornalista siran behal cobertura ba visita Papanian mostemi ulukona e doutor Abila Araujo rasik hatan tiana kustang hiraknya ohin saif level det ita karak hare ba iha declaração serne pode bele hatur passagem histórica tuir buat nebe ulu acontece pode label baraya geração fonsera ninia Hanoi Haurona fala e hau fora tamba den buat balu que hau resume deit tam haurona outro sim hau bosane hau atenção hau la despreza hau la fila coto hau la justiça ne balai haurona hau analisa e hau analisa ponto todo ida moderna tá foti hau tam hau marxista leninista hau fila anticapitalista então aceite hau né primeiro ponto segundo ponto colher tam colher lidio quando batua famba Japão sim e tu né tamare dengata nia parece que ia quintal ainda que saída que né e a tua be famba vai no bar e depois a história, né, a moto da tenda, né, se comenta. Terceiro, colher com a solidariedade, sim. Rossi Japão e Rossi Portugal, ir na CDBM, Comissão para os Direitos do Povo Moderno. E o grupo IDE Japão, que foi apoio para a luta
para a autodeterminação povo Timor-Leste. Começa para o ponto primeiro, a sair ao Rossi. Foti hau tam hau marxista-leninista, a sair hau tam hau capitalista. E de lembra para o tam nasce então, tam essa. E também a cronologia. Elege hau em 1981. Sim. E em 1981, uma conferência nacional, e a 3 de março, Tucunendarer e a ata, gravação ia, ao entrega de o ministro Ansoro, e ao FIR, horas né, é uma barra que hona, também entrega agora para o Museu de Resistência, neve, ata ainda né, Xanana Rassi Magalé, e a 81. E ao eleito secretário-geral e, por inerências de funções, presidente da RDTL. A notícia ne contou a Railiu em 1982 ao Rona e ao Rassi Hakfora e ao decide subverter notícia da né também ao Arecata la beneficia, la favorece e tem luta. Também, e a Tinancoto, em 1981, também, ao 82. Sim. E 81 em junho, portanto, Fulantolo, depois da conferência em março, né, e tal reunião Tribunal Permanente dos Povos de Portugal, deve haurarse aquela queixa e a qualidade nessa ministro de Estado para o Tribunal Permanente dos Povos. Entretanto, a Fretilin, nos seus esforços de recolha de apoio, consegue fazer reunir em Lisboa o ex-Tribunal Russell, o ex-Tribunal dos Povos. Dos apoios mais importantes da Fretilin, contam-se as 6 colónias portuguesas. Bem, como os senhores devem ter ouvido na nossa intervenção aqui durante a sessão do tribunal, nós dissemos claramente quem é o responsável pela situação que se vive neste momento em Timor-Leste. Nós dissemos que Portugal deve assumir as suas responsabilidades históricas e políticas. Cabo Verde entende que compete à comunidade internacional, sobretudo através das suas instâncias mais importantes, talvez a mais importante, a Organização das Nações Unidas, enveredar medidas válidas ou tomar medidas válidas em conjunto com Portugal e o único representante legítimo do povo de Malber, que é a Fretilin, medidas essas que necessariamente irão proporcionar ao povo timorense a possibilidade de exercer de pleno a sua soberania. Pois o reconhecimento, por exemplo, da Fretilin por Portugal daria à Fretilin uma nova força, um revigoramento e faria com que a Fretilin tivesse audiência em outros territórios e inclusive talvez fosse reconhecida por outros governos. Também o Tribunal dos Povos não viraria as costas à Fretilin, condenando a Indonésia. O governo da Indonésia tornou-se culpado de um crime contra a paz internacional, segundo a qualificação dada à guerra de agressão pelas resoluções 3.314 e 2.625 da Assembleia Geral, dando lugar tal agressão à responsabilidade internacional. E a tempo, né? A Bucana combate o meios o todo e a turenga e tanela os comunistas. Sim. Até testemunho ida que sassem ida que ao consegue lori para um tribunal, né? Mas também amo padre Leoneto do Rego. Eu único que é professor em seminário e ao firmos professor Xanana né, Nicolau né, Rototo né. E ao lori no tribunal quando o juiz se usa bania. Reverendíssimo padre, a mirora que é Fretilin comunista. Nem venia, nem a raça não é verdade. Fretilin não é comunista. O padre Leoneto, né? Padre Leoneto. Sim. Lembra quando recebemos informação que o presidente está secretário-geral do Partido Marxista-Leninista, ao que
Hasoro Malu tinha o cardeal Kim, fosse Coreia. Bispo Soma, fosse Tailândia, fosse Japão. Bispo Mansa, fosse Tailândia. Hasoro religioso Síria e Holanda. E a França, buca colhia quando vai ter luta. Além de que Hau Rasik nunca comunista. Não é o cara dele hoje. Hau estuda marxismo, liu e a parte econômica. Também, quando a mistura e a economia, estuda o sistema rua, e a economia de mercado e a economia de planificação central. Economia de mercado, mas com o bolo liberal e o bolo capitalista. Economia de planificação central, mesmo China, União Soviética, Cuba, Vietnã, vai ser comunista. É a mistura. A mistura baseia-se em Marx, no livro Boti Nara, Das Kapital. No alemão, Nara, o capital. Mas mesmo, teoricamente, ao ser estudante, ao não concorda com a teoria Balo, Marx, quando Marx quer o mundo capitalista, nem se soube a raça. Nesse mundo raça, também ia a prova, a teoria, e a português tem queda tendencial da taxa de juros. E da nene, o modelo matemático, nem fosse aí, ao raça, com o colega Balo, a mistura e a me contradiz a teoria, e da lá, e da é falso, e da é fraco. Sim. E da é única, quando pide, Intel Portugal, nem bolo, estava se rona que está sai de uma prosélito, e há proselitismo. Basic estudante que vão a ser para Portugal dentro e também buca convence ser o todo sai prosélito não é nessa a tua converte ema ou se religião ir para religião selo né para sai comunista então o filho para pida raça que é mania how estuda de marxismo se em bando marxismo e a universidade é tudo dia em bando a minha estuda se mistura a tem que estudar e a tem que atender e um dia que ele compreende. Lembra? Agora, ia Portugal, ia tempo, colonialismo, né? Português, ia movimento na MRPP. MRPP, nós, aula membro, seria movimento de massas na MPAC, MPAC, Movimento Popular Anticolonial. E daí, nem movimento de massas. A tu mobiliza o povo português, toma, a Soro, Funo e a África, a tu defende direito, autodeterminação e independência para o povo sírio e a colônia síria todo. A nem há simpatizante. Se há manifestações, há nunca tama. Mesmo Malaya, a colega síria, se eles abriram uma manifestação, se não, lá belba, tamba, e me serem metam, o Moreno, o Matambubo, e me contaminaram. Pide até naquele zime. E a Satina Maquidanes? Nem em 1900 e quando eu estudava, né? Nem em 71, 72, 73. Antes da Revolução, claro. Antes da Revolução. Nem ao cardeal de Cata, ao nunca comunista e também daí. Mas aqui em 74, quando há o programa Fertilini, ao define frente, né? A livre, nacionalistas todo. Tendências políticas, outro, religião, outro, raça, outro, categoria social, outro, e label e a diferença. Nem a frente, e eu sempre defendi também. Nem quando há ministrante na Lima, e nem a colhia, e é 50 anos de janeiro. Ao dentro, e a colhia a primeira vez, e a conferência, CO 25 né, e o Ministério da Defesa. E a junho 1900 a 2022, né? Ao dentro, grupo de estudantes na Lima, né? Desfaz. Na que soube que era quando a minha Lima toia, né? Balo, a carga do radicaliza Fertilin e a concorda. E também, a laos e da nede. A única colega assim, se sempre tem barra antes, né? A liga colheu a Bíblia, botou direto a Bíblia, né? Firma Roma, né? Primeiro. Segundo, se até tem a Bíblia, né? Dato. Nem defende livrai sida. E ao sempre tem assim, lá, how defende livrai los. Livrai sida, ulu, fotilima, na soro malai, e tamane, secretário, bamate,
nessa barra, incluindo a minha avó, Tato Cirilói. Lembra que nem há o que esclarece que era. Estava nem nós, mas quando, mais tarde, a Aurora ia arrailar a radicalização para hoje, e Fratelin, há bastante, há descontente. Lembra que tinha Lima nulo, né, Fratelin, comemoramos a misturante na Lima, todo Timor, e agora 11 de setembro, e a minha o projeto da Fuling, a livro, a SDT, UDT, a Podete, o Partido Socialista, a tua de Frente Unida. E daí, filosofia que a Racismo desenvolve, e também a minha ia contradição boa, e a colher, a gente também ia 14 de setembro, foi de tal, ia Kaduna Dune, ao curso, a minha todo. A minha geração, 74, 75 anos, hareba a minha raça. Até que bacoto, e halo autocrítica, e uso perdão. Daí é uma ida que a sala, e a mundo, né? E todo começa a sala, quando está a sala, e depois, consequências, né? Pode, vai ter na rain, e tem que, a noite de dia, e tá labele arrogante na fata. E tá labele filha coto, e liu, e tá labele mais boa fala e conta história sempre. E também, labele. Né? Mas quando ao cimo, informação ainda né, quando a criação do partido marxista-leninista, a Horácio decide subir. E a Uremba, se eu todo, a Uremba ainda nem trabalha fosse aí. E se eu todo concordo. Agora, a aula de angata contra, também, tua disciplina, mesmo ia fratelli em frente, e tinha princípio na centralismo democrático. Centralismo democrático nem que taxar. A minoria tem que submeter à decisão da maioria. A minoria tem que submeter à maioria na decisão. Se a maioria arreglar a conferência, órgão, nenhuma decide, então tem que sim. Tempo aceitou, e também colhia, mas bem nós colhia em nome pessoal, mas bem colhia e quando o órgão a reúne. Também só é meio direito, mas tem que atender quando ela concorda e nem sai. Né? Mas José Ramos Horta. Né? Masเขาreconhece que tinha honesto e honestidade mental. E a todo até, né? Tempo na ba, Dr. Ramos Horta, lá aceita que? Único lá aceita e também a decisão 81, março 81, e nega a me ser membro do CCF, né? Sai outro membro do Comitê Central do partido. Mesmo. José Ramos Horta, mas lá ainda não é aula acima, mas é pronto na fata, a do serviço e a minha orientação. E bacana. E a elogia minha. Lembra ponto primeiro, a tudo e 81, foi a nessa secretário-geral e presidente. E em 83, quando o governo trabalhista, Maná e Austrália, mas a mim foi em Beletama. Quando a mim estava a fale, mas a mim estabelece que era a rádio e depois a Belet colhia com Batibia Mahuno. How ia fotografia? Mahuno ka Mahudo? Mahuno. Husi rádio. E em Raila, em Timor, a Murucolia. E how dia badia nem gravação ia, a Murucolia nem gravação ia. How la promete a tu Loriquila de Timor, antes de história para a Orona, nem mais falso. How so dentro a Murucolia, mas viu quando a luta ia Raila e how dia nós canta a nova realidade política. A nova realidade política, how refere a Partido Marxista-Leninista. E daí, mas how dia me bem. How dia canta Hareva, para ele não é problema. How dia sabe. Mais tarde, a Orona fala que a história é lá, onde how promete a tama Kilat leia, how sempre economista, how sempre intelectual, é uma doutor conhece, how é intelectual, é uma cultura, how né, how lá tem. Mas bem preocupado. E em 84, moço, Comitê Central de Lara, né, a minha religião.
Mas Rona. Se arreglo. Sim. E também Kili, Guiné, Grupo Kili, Bolo, Comitê Central Rudilar. Sim. Quando eu cimo o relatório, eu sei, Xanana, que é o Comissário Político Nacional, eu apoio aqueles nias. E eu apoio a direção. E eu dentro, e Liu também, eu mostro a concorda, mas a mantém Partido Marxista-Leninista. Neve, depois de daí, a segunda conferência, que eu cimo o relatório, dentro lá consegue reunir outro, mas vai a consulta, neve para Partido Marxista-Leninista e fila fala Fretilin frente. Nema Tauhau, presidente da Fretilin e presidente da República da Fata, lá o zona secretário-geral Partido Marxista-Leninista Fretilin e da Nema ao contente de tempo. E a 1987, nem ao caracota, nem cronologia, e 87, comissário político, comandante em chefe, e tempo na Barra, Xanana Guzmão, e halo discurso ida, texto bom ida, e quando vai 7 de dezembro. E quando colhi, quando 7 de dezembro, a invasão de Timor deveu-se à contraofensiva da Fretilin, em 75. Bem, e daí, nessa honestidade mental, ao recusa ao acima, nem ao querer carta e mais lá, ao dentro, na bela criança na sala. Invasão Timor, lá estava a Fretilin, halo no contra-golpe. Invasão Timor, também natureza, regime colonial, expansionista indonésia e tempo suar tunea. Também que sira uma puca, só que ali Timor se reilara, halo partido se só que malo, onde cria pretexto, onde se invade. Se não fomenta tão golpe, o DT, e tanto você lembra, ao esclarece que ela e daí ao la concorda e lá bela faz informação e daí. O povo, lá bela fala que Fretilin uma culpa, estava halo contra-ofensiva e daí. Nem havia documento escrito, que é o documento legal. Lá tem tobacida que ela né, problema se qualquer. E daí, mas tô falando em 89. E em 1989, sem a minha tene, e Railiu, halo reajustamento estrutural da resistência. Reajustamento estrutural da resistência, né? Baktur mai. Hasaitia, presidente Fretilin e a Fretilin. Órgão presidente. Órgão presidente Hasaitia, cria a CDF. Neida. Segundo, ia Railiu na Bolona DFSE, delegação da Fretilin em serviço no exterior, mas a querer falar delegação da resistência, não é nada DRSE, e não é uma barra lá colhia, mas documentos já. Sim. Então, DRSE. E a DRSE, né, estava em 85, o doutor Moisés Amaral, Fretilin, ou DT, a Convergência Nacionalista, então ia Railara, tal ia Railiu, órgão dirigente de RSN, mas primeiro ida comando da luta ia lá Railara e componente externa, Abílio Araújo, Moisés Amaral, Dom Martinho Lopes, a minha igreja, nema e ao baseio você nema ao apoio Dom Dom Martinho, dia lá sai, amo financia, dia lá mais, você é outro, hotel, ela fazem, que é o conta tiona, centro-leste, de Dom Martinho Lopes, mas parte, direção. É DRSN. DRSN. Sim. Nem documentos que ao cima, com tudo ia se ele entrega tiona para o museu, né, tem, ia do nem 89. E em 90, mas ao Japão. Ao Japão, almoça ela com o bispo Soma, ao até que a catedral é uma tamasai, noiva, casamento, nem ao filho vania ao seu bispo. E o Japão, né?
proselitismo, nem uma casa, conversões. É uma conversa, nem para, nem uma fila, nem lá, e né? Cabem sistema rua. Primeiro cabem dia, tu ser rito shinto, ser tradição, né? Mas se cabem outro dia, se cara cabem, fala tu rito ocidental. Rito ocidental, não é rito cristão. Não se tem mais, é claro que a igreja não é simosa. Não é business ainda, porque ajuda e aproveitamos a mensagem cristã. Não é o filho para uso, serviço, e minha missa, e mesmo tua uvas, e mesmo tua cadiro, que tua você hare, force. Não é lá, tu direito canônico, tem que ter tua uvas. Uvas. Não é a tua fala. Nem é 90, campanha outro dia, só em 91 começa a ter contactos, lá só na solidariedade, mas só companhia que só se tua companhia japonesa que só se todos se amam, e por isso fala, pedaço de Palo para solidariedade, mas que não é. E quando só se amam, há essa trader, máximo 10%, não é? E companhia japonesa, nem famosa, nem folha. Agora, há la via, também há nunca rola. Que a terceira faz em Japão, litro vida, $, limpa, dólar vida. Nem só é que ela conhece marketing. Tamba competição mundial, né? Nós tua Portugal, tua França, tua Itália, como um euro, né? E a ser bolo new producers of wine, novos produtores de vinho. Austrália, China, South Africa, América, Rússia, Chile, neve competição no mundo, né, mas a casa ali, neve tu ainda que saiu de Portugal, tua normal é 5 euros, 10% né, 50 centos. Sim. Agora, Xanana tem dentro e 14 dias na Cataoca. How conhece 14 Cataoca? Nem lá, aluga nada. How conhece também para Portugal? Mas ini dem bau kata ni apoio ela escola aí de Darwin. Nem para aula tem, se ia Darwin se simuir nem aula tem nem a carga tem. Nem osang para China, para Austrália, Cataoca fora aula tem. Agora quando fala porque quando vai ser CDPM se vai. Ou se selo. Sim, antes How agradece, que how agradece botina. How agradece a tua Xanana. Tamba Nicolia botir, né? Tamba ainda nem uma realidade lógica, é uma só carlia, né? Barang. Só carlia, fila lia, bolsa que tem, história oioin. Hanessa morjenta ame Hiros Malu, ao 14 horas, Hiros Malu, ni hambriga tinha mesa leta, coitado. Mesa, ame mesa ida bem, mas ni hambriga leta mesa em torno. Nem português ele foi de quem conta um conto aumenta um ponto. Se é uma conta, história é uma ida, se aumenta. Se é o teu ponto dentro, a Bíblia mata te que horta ruim to horta. Neve, pode ser né? Haurona, é claro que é triste. Tamba. Então devia colher pode ser. E a tempo do né? Ao filho valeu a pontida primeiro né? Quando der cata. How capitalista, se filial, how se comunista. B, how halo business e Japão nem é 91 de ano né. Partido de fundo de ano é 81. E 84 how conta de ano. Itaculi de ano Frente ampla. Itaculi de ano sistema democrático de tipo ocidental. Itaculi de ano economia de mercado. Nem capitalista moço. Ito hirasi. Agora, asai hau tamba né lá. Né realidade, asai hau né. Tamba de lagosta, hau colhia, hau ni Hanoi. Hau Hanoi assim, hau colhia assim. Ia hau ni mori estômago, hau ni ama educa hau assim. Neve hau colhia. Primeiro magné, ia 7 de dezembro, quando der invasão de Indonésia, mais Timor, né? Tamba, Fretilin, halo contra-ofensiva, nem halo acima, tô agora. Primeiro. Segundo,
Hau, quer mas lá não tem kata. Halo CDF né, violação estatutária, Fretilin, ato ilegal, anti-estatutário. Se também em 87 se outro site não se Fretilin. Então, militar, ne halo golpe. E ne haukulia, e haukulia agora. Fins de 86, ao presente membro do CCF, onde aprova o estabelecimento do CNRM, Conselho Nacional de Resistência Mobile, onde cria a Comissão Diretiva Fretilin, Tofunuhutu. Comissão Diretiva Fretilin, Moço, Damba, Irene, usa autoritário do Uni, usa abuso de poder do Uni, a conversa, usa o seu perdão para Bilarujo, a mensagem. O Bilarujo, sim, usa autoritarismo, abuso de poder, sai de a minha forma de Comissão Diretiva Fretilin, a minha uso vacina, mesmo Comitê Central. Ei, se mancar sai presidente. Agora, sai presidente hoje, abre mate ou não usa disso que não. Então, a minha carreira cadeira presidência Fretilin, então e minha comissão diretiva nem é muito go valentia e tal. Nebe, autoritarismo, uso abuso de poder, a Bíblia que bela condenado. É mais ele que labela. Na realidade, estamos lendo a minha acusa, o cara apresenta de factos históricos que acontecem em relação aos quais ainda tem aqui sublinha e tarei sala e tania ainda bem, sala ainda bem e a autocrítica, mas que nem é uma coisa não é, estamos lendo que sempre tem how colheu é muito tudo, how só lá colheu quando é insultado, é uma ruma insultado, né lá zona política, né é uma pode ser o quando né para que muito colher mal se olhar respeitado sim agora quando colher sobre a tua família né how cara vem ali também how ne cabe você Portugal lá how foi lá na Altina Limanul how ne cabe e quintal Xanana de quintal aí da e uanga bota que não lá interessa mas bem beleza que tá Xanana bateu na reunião nem baduni e é 2001 e dezembro de 2001 quando nesse presidente CNRT primeiro né para Portugal presidente Jorge Sampaio mas a conselheria a tomar a Sorral e antes de Xanana para Portugal já na o gabinete do presidente Colebal importante e minerou a Sorobal. Nem hora de how pronto agora how lava bucania aliança nem mas tamo bem nem programa hoje how lava vai interferir nem mas é loro ainda nem rásico o telefone vai nem tô reunião 10:30 da tarde 11 horas Amro colhia botou tudo. Logo que botou tudo. Colhia já raça quando a Constituição e bem Assembleia Constituinte e House colhia para. Mas o ponto principal nem lá coi candidata a presidente da República. É muito colhia até secretário-geral da ONU, Jorge Sampaio, é mas eu tudo subau atu colhia a tua Xanana atu ni candidata a lembra a me quando colhia how tem bania botida simples how tem antes agora eu repito how tem oie direito pela colhia pela cara botou tudo onde contribuição uma cara mas bem ainda né olha aí direito a tu dentro olha que vai candidato a colhia que assim também é muito de espera e obrigação lembra how colhia simples e dança né lembra me colhia você cedo e no fim de dia então a Bíblia o Batimor apoiou na campanha lembra o dia o tiro que era lembra janeiro que era em dezembro janeiro ou maio por apoio na campanha e depois nem raça que apoia how tu ba halo how dia mania tu halo e tem projeto ir lá né nem onde está segurança outro você não pode que registro positivo que how agora how se reconhece
bato ir lá, mas bem ir lá o hane projeto ida que capaz lá lima, halo que colida né. Lor rumah hau situr hoimi, atu dia projeto sasama kau atu halo e Timor, o hane osa rasi, mas bem governo se direito lá hosi hau, né? Tempo sempre. Agora hau tu colida né. Né bem ansau dia né, hau colida você né atu dia né kata. Hau chocado. Tamba hau asur malu ni dalam bara kampung kuli bara. Ia quarto governo na. Ia quarto governo na amelu asur malu. Dalam rua. Dalam ida horas walu tu tir malu ni. Hau su tu klima tu cuida da dele. Amelu meserete ni gabinete. Dia de subari sumaru hau se nela. Ni bolu hau mai hau pronto. Hau e Timor hau pronto para se ser. Atu faz uma ideia, atu hadiah na rai. Nebe hau baquelas amruculia horas o ano. Mais tarde, atuar o Banco Nacional de Banco de Investimento e Desenvolvimento, colhia o ao pronto, participa, pode ser outro. A nessa né, está lá aqui daquelas. Foi na algo né, ia 2019, quando Itacina trataram fronteira né. Ao for parabéns e ao para essa conferência Timor a ANP organiza o Timor Gap a atu halo e da primeira cimeira de oil and gas, first summit on oil and gas. Ao rasi lá e ao ba atu halo ne solidariedade halo ne apoio. E você lembra agora? Lembra how to dia ni kata pode para que colhi outono halo compreende tamba sama colhia falei botida que la liga vai visitar um papa nia leva causa cara agora bele tava liga ao Bocelo e Bocelo né reconhecimento terceiro presidente Armetel agora ele né hauriande haula russo haula Sisi né história seita cara colhi história no los história magné documentos makne outro neve leiona razão atu nega e quando bahautama para a Indonésia nem mais é muito tatena kata ia 92 vamos lá na raça que querem mas aí lá andem kata condições agora leiona Portugal mostra leia capacidade ou não morta bela soro malona ne am si reliu hare Portugal ou Indonésia lá se foi colher mal. Noite, Portugal teve hoje a oportunidade de ver e ouvir Xanana. Não o Xanana Gusmão, mas sim o Xanana possível, por gentileza da Indonésia. Numa gravação vídeo entregue à RTP pelas Forças Armadas Indonésias, o líder da resistência diz estar arrependido de tudo e de mais alguma coisa, reconhece a anexação, apela aos seus companheiros que se entreguem e só faltou agradecer a Suharto a estadia em Bali. É evidente que ninguém desconfia de coação para a obtenção destas declarações. Cenário simples e descontraído. À mesa havia até café e bolos. E uma bandeira indonésia para não haver dúvida de quem ditava as regras. Depois veio a entrevista com o governador de Timor, Abílio Osório, a fazer de jornalista. Xanana começou por pedir desculpas pelo massacre de Dili. E que, meditando sobre tudo o que aconteceu, achei que devia fazer as seguintes declarações. Que eu estou arrependido por ter ordenado a manifestação do dia 12 de novembro. Que eu não esperava poder vir a ser uma tragédia como foi. Aproveito para pedir desculpa a todas as famílias dos vitimados, inclusive a tropa que estava lá naquele momento, e declaro responsabilizar-me pelo ato e por todos estes 17 anos de luta armada. Eu aceito receber qualquer punição. Depois veio o pedido de rendição à resistência timorense. Aproveito também para apelar a todos
os que estão ainda no mato, os Falentil, assim como as responsáveis das organizações clandestinas, para reconsiderarem e pensarem que um só homem não pode mudar a história e entregarem-se às autoridades militares. Aos timorenses no exterior pediu ainda que mudem de ideias. Sobre Portugal, só uma opinião, nada fez em 17 anos. E quanto a Ramos Horta, falou de ambição pessoal e nada mais. O representante de Xanana já reagiu. Esta noite, Ramos Horta comentava assim as palavras do líder da resistência. Este não é Xanana Gusmão. Ele foi torturado, foi brutalizado. Eu acredito mesmo que, seguindo as técnicas da Gestapo alemã, da KGB, envenenaram o comandante Xanana Gusmão, injetaram com doses para transformar a sua personalidade. E vê-se pela imagem que ele não está a falar em liberdade. Tudo que ele diga hoje não pode ser tomado como uma posição oficial da resistência. Uma opinião partilhada pela TAPOL, a Organização Indonésia de Direitos Humanos, com sede em Londres. Tudo não passa de um truque indonésio para desmoralizar os timorenses e convencer a comunidade internacional de que a situação de Timor está resolvida. Por cá, a entrevista não convenceu ninguém, a começar por Mário Soares. Isto só se poderia passar num regime totalitário. É evidente que ele deve ter sido pressionado, torturado e ameaçado para fazer aquelas declarações. O governo reagiu por comunicado para dizer o mesmo. As palavras de Xanana são resultado da tortura e por isso não merecem credibilidade. E apesar do choque, nada está perdido. Pelo menos os timorenses em Portugal querem acreditar nisso mesmo. E por isso deixam um desafio ao governo indonésio. Aproveitamos para desafiar a própria Indonésia a libertar Xanana Gusmão e estar presente nas negociações para ver se o Xanana Gusmão, naquelas condições, possa afirmar aquilo que afirmou nessa cassete. Ir fase rua, ir a primeira fase humanitária, depois fase política. Sekjen ou Unia, Bakalau, essa mediator entre Portugal e Indonésia, o massacre Santa Cruz, você não é ramado. E, entretanto, Xanana é Macair, Banado. Para a resistência timorense, dissiparam-se todas as dúvidas. Houve desleixo e, por uma vez, a guerrilha esqueceu-se de tomar cuidado. Xanana Gusmão foi denunciado, foi traído por alguns elementos infiltrados na rede clandestina em Timor-Leste. Foi capturado ontem de manhã na residência da minha mãe. E com Xanana terão sido presas mais 11 pessoas, 7 familiares de Abílio Araújo, irmãos e sobrinhos, e 4 seguranças pessoais de Xanana Gusmão. A única pessoa que a Indonésia deixou em liberdade foi a mãe de Abílio Araújo, de 78 anos. Esta fotografia foi tirada à frente da casa dela, onde Xanana foi preso durante a madrugada de ontem e agora transferido para Jacarta, onde estará a ser torturado. Fazer a lavagem cerebral, proceder a maus tratos, a torturas de toda a ordem, físicas e psicológicas, práticas para nós já conhecidas. Aqui no meio de nós... Paulino Coelho foi companheiro de guerrilha de Xanana. Capturado pelos indonésios, foi torturado. Fala em choques elétricos e lavagens ao cérebro. Chegou a servir de cobaia para os indonésios experimentarem medicamentos. Sofreu interrogatórios em parte incerta. Esteve completamente isolado do mundo. Do lado da Indonésia, tudo negado. Xanana não está a ser torturado porque não há necessidade. Simplesmente uma pura mentira, porque como em Portugal, assim também em Timor, todos conhecem bem o Xanana, não é? E sabemos também aquilo que ele tem feito até agora, portanto não vale a pena, quer dizer, ir à tortura para arrancar verdades que nós também, em princípio, ou de uma maneira geral, nós já sabemos. A resistência admite que a prisão de Xanana foi um golpe duro, mas garantem que a moral continua alta e à prisão do líder vão responder com um grupo mais unido. Passo a assumir a liderança da Fretilin no exterior, com todas as suas consequências, e reafirmar que a Fretilin manter-se-á fiel
a luta que iniciou desde a primeira hora pela autodeterminação e independência. Não é essa a convicção dos indonésios. Para eles, a prisão de Xanana é o fim da resistência em Timor. Eu acho que vai ser muito difícil, né? Porque os timorenses estão a abrir cada vez mais os olhos, né? E como sabe, quer dizer, é uma minoria, não é? É uma minoria que dá o seu apoio, né? A eles, portanto, eu acho que com a captura de Xanana, eles certamente que chegam à conclusão de que aquela maioria, não é? Não está com eles e, portanto, cedo ou tarde, não é? Ou eles se rendem, não é? Pacificamente, ou vão ser também capturados. A resistência garante que não, que sabem até os nomes de quem denunciou Xanana e que vão dar conta do assunto. Por enquanto insistem e fazem um apelo à Cruz Vermelha, à Amnistia Internacional, à ONU, ao governo português, à CEE e ao Papa, que parem a tortura e que deixem Xanana ir às negociações em dezembro. A Indonésia já não pode dizer que não sabe onde é que ele está, para o convidar a estar presente. Abílio Araújo foi na casa dos seus pais que Xanana Gusmão foi preso. Era para ali que ele ia sempre? Que ia para Dili? Algumas vezes. Às vezes que ia Dili, ia para esta casa. Aliás, queria dizer que é a casa dos meus pais em Aileu, que os indonésios destruíram no início da invasão, com uma plantação. Esta casa foi reconstruída já em Dili, pouco tempo após a rendição da minha família. Foi praticamente, foi começada há 3 anos e estava em fase de acabamento. Portanto, alguém soube que era para ali que Xanana Gusmão ia? Quem terá denunciado? Sim. Quem traiu quem? Houve traição. Houve traição e os timorenses, os nacionalistas, vão averiguar, e porque o nosso povo sofre imenso com isto. Traição do próprio povo timorense? De elementos que não souberam assumir-se como filhos de Timor. Sabe mais alguma coisa concretamente? Nós já referenciamos as pessoas e nós continuamos a lutar pela libertação. Eu vejo que está muito magoado. Muito. É verdade que foram timorenses que foram prender Xanana Gusmão? Sim, isto já não me espanta, porque nesta luta o invasor procurou também aliciar elementos da população timorense nativa. Aliás, em todos os processos de ocupação, vejamos os próprios nazis na Europa, utilizaram sempre pessoas e personalidades dos países ocupados. Os indonésios também não escaparam a esta regra. E em Timor há colaboracionistas, de facto. Mas há também gente que, embora colabore, trabalhe com as autoridades indonésias, colaboram ativamente na resistência. Aliás, é o caso do meu cunhado, o polícia, casado com a minha irmã, que foi viver com a minha mãe nesta casa, que era uma destacada pessoa e que foi denunciado naturalmente. E por tudo isso aconteceu a prisão e a captura de Xanana Gusmão. Bom, e com Xanana Gusmão toda a sua família foi presa? Foi, mas nós vamos continuar a lutar. Tem conhecimento de onde é que está a sua família? São 7 elementos. São. Ontem disseram-me que a minha mãe tinha sido poupada. A minha mãe de 78 anos. O meu pai foi morto pelos indonésios. Nós tivemos conhecimento, através de um TEDx, chegado mesmo há minutos, de que a sua mãe está presa. Pois, à tarde telefonaram-me a dizer isso e fiquei também muito chocado. Quando é que pensa que terá notícias deles? Eu amanhã vou ser recebido pelo Sr. Ministro Durão Barroso às 6 horas da tarde e irei pôr a questão. Mas eu queria, de facto, neste momento, lançar uma grande campanha e um grande apelo pela libertação de Xanana Gusmão. Muito obrigado por ter estado neste telejornal. Então, kami avança para a reconciliação. Morense Abílio Araújo encontrou-se hoje com Cavaco Silva, a quem mencionou a possibilidade de se convidar já para setembro nomes como Lopes da Cruz, Mário Carrascalão, Abílio Osório e Ximenes Belo. O Primeiro-Ministro terá manifestado algumas reticências, tendo somente falado em simpatia para com essa reunião em Lisboa. Hanbury Manor, Tunbridge, é um hotel de luxo, ainda o lugar do primeiro encontro de reconciliação dos timorenses. A mansão tem jardim secreto, mas a diplomacia de Jacarta optou por uma banal sala de conferências e agentes da secreta. A Indonésia
não poupou esforços, dinheiro e segurança para transformar esta controversa reunião num sucesso. E entende-se, 2 da tarde, hora da troca de presentes e do fim do encontro. Eu espero que todos os meus irmãos em diáspora, lembrando-se que eles são filhos de Timor, portanto, Timor em qualquer... E são filhos da Indonésia também? Somos cidadãos da Indonésia, não deixamos de ser filhos de Timor, mas somos cidadãos da Indonésia. Você optou pela Indonésia? Optei pela Indonésia, desde que o Timor optou pela Indonésia. A vida que tem hoje agrada-lhe depender de um general indonésio, receber um ordenado miserável em Jacarta? É isso? É isso o destino do primeiro presidente da Fretilin? Todo homem é o idealista, tem as suas ideias, mas as ideias descem ao pragmatismo. E no pragmatismo medem-se os obstáculos. Isso não é triste? Não é o fracasso da vida de um homem? Não é, não. Pelo contrário, o verdadeiro homem vê a realidade onde ele existe. Não é, para mim, não tem valor. O homem, um herói morto, mas tem mais valor o escravo que vê que aquilo que não é possível, vê essa realidade e daquilo faz o esforço para ser melhor, para ser um homem, para se tornar um homem. Eu estou convicto que acabamos de inaugurar uma nova etapa e penso que o que nós registramos aqui nesses dias, as mensagens que nós vamos levar para Portugal, para o governo português, para os outros timorenses e as mensagens que eles vão levar para a Indonésia, para Timor, para o presidente Suharto, que eu quero felicitar e saudar por ter organizado esta reunião. Nós já nos encontramos, nós já falamos e no ambiente de mútua confiança. Isto não será, afinal, uma farsa, mais uma manobra de manipulação da Indonésia? Como acabei de dizer, foi a iniciativa partiu do Sr. Dr. Abílio Araújo e nós aceitamos este convite para estarmos presentes nessa reunião. Portanto, se foi uma farsa, certamente, que da parte do Sr. Dr. Abílio Araújo, mas... Houve de tudo. Discursos poéticos e políticos e dúbios e até mesmo religiosos. Francisco Lopes da Cruz, embaixador da Indonésia, optou por evocar Deus e Camões, Garrett e Timor, obviamente. O primeiro encontro terminou. Terá sido um sucesso? Que sucesso é outra história. Só resta agora saber até que ponto este encontro de reconciliação de timorenses não substitui, complementa ou anula as atuais negociações entre Portugal e a Indonésia. Rui Araújo, RTP, UAR. A reconciliação é mais tarde e também local para Portugal e Indonésia tudo muito vale. E também local por Indonésia foi para a Indonésia mas confia fiarangkata per halo referendo e bela mana e também mais logo né mau tidak mau tem que a honestidade mental tem que reconhecer também. Agora, se eu colher a reconciliação, o ancião falou não. E vale acima, o problema nem a miserema devia resolver de hora e a capacidade colher se tem 14 alienai bear a seria e não é falta. Mas bem, bahau, ao sempre foi na clock, a turenga se ser pronto, tem que assumir o colher, a tubela a dia itinerai, tamba itinerai baoi, só se ito muito, se ito idita que faz mal, idita que aquela cria no grupo político, que grupo econômico, que ainda né, ita lá se vai fazer, no rumo ita sem modo, mas eu espero e não sei lá acontece. Mesmo que autocolher, então a tua relaciona a declaração se também é uma vara que leva tem que cima olha lá how ela releu quando autoama que tá colher loja liga tu assunto serneiro. Sim, doutor Abílio ligado vai a marxista sernerasca nessa doutor Asitemi quando já 81 hal de conferência documento sir harukaba entre líder e frente externa nia único doutor Ramzor tama manifesta a posição que lá aceita o marxista-leninista mas a tua declaração primeiro-ministro comandante em chefe
senhor Kairala Sanana Guzmão, Talbarak declara que na continuação da conferência 77 la linha. A conferência la linha né, nessa direção luta que ulu e a frente externa nian. A minha cara que tu confirma tempo na ba e hakalai documento ruma conferência husi la linha que haruka ba hodi hatudu kata los duni fretinha tempo na ba tahu na posição no dar marxista leninista nia nessa líder e a frente externa nia que hahu que se 75 samai a minha cara tu confirma hodi tabel esclarece o que é a situação pununia be documento ruma lato Obama se ikus né husi posição membro do Comitê Central, Fretilin, Kairala Sanana Guzmão, sempre colhia bebê kata halo conferência 81, né, também baseava conferência la linha 77 né. Nebe Dr. Bel esclarecemos ba 77 né. Bem, quando a idane, how bem de ande idane. A minha reunião, botou tudo baseado em documentos. Documentos quando a partido funda ia 77 e ela linha nela ia. Mas bem ia documentos balo que prova que até lá ia, né? Por exemplo, sei lá. Ia setembro de 77, portanto, livre de Fulanha Hart, né? Anuncia expulsão presidente Xavier do Amaral, né? Ou se presidente de Fretilin. Sempre que anuncia comitê político do Comitê Central da Fretilin. Portanto, se ia no Partido Marxista Leninista Fretilin, então, né, Bureau Político, que orgulha de Partido Marxista Leninista, nós, CCF, nós Comitê Central Fretilin, e muito menos Comitê Político Fretilin, nem documentida, que barrau a tudo que Partido Marxista-Leninista será o funda. Ele discute, mas formalmente lá estabelece. Então, se estabelece, tem que ir secretário-geral, tem que ir comissário político, tem que ir órgão seletivo, com tudo isso mesmo, e leia. Né? Ponto ida. Ponto segundo, próprio Xanana ou Mahunu, se de posição nesse membro do CCF. E se liderou uma forma comitê político da Fretilin. Nem mais a direção anterior. E a capacidade de, né, você convoca Conferência Nacional 81. Portanto, se ele se convoca, ordenaram frente nele. Né, documento de selo. Terceiro, e tarefa do documento, ata conferência. Ata conferência dentro de né, criação, e logo 6 horas da criação, dia 1 a dia 3 de março. Né, você não ia outro. Né, documento não é o local, a me transcreve outro. E é uma baraguia, ia Museu de Resistência e lá. Agora, documento ia ver lianduni, ia ver colhiaduni, e sema lê documento né, é o né, Comissário Político Nacional. E a raça maglé. Sessão terceira. Terça-feira, 3 de março 81. 6h40. Ratificação, por unanimidade e aclamação, da eleição do secretário-geral do partido, que, por inerência, é também o presidente da RDTL, ficou. Secretário-geral do partido ML Fretilin e presidente da RDTL, Bere Malik, Abílio Derujo. A eleição foi feita pelo Comitê Político do CCF. Longa vida e muitos bons sucessos ao secretário-geral e presidente da RDTL. 7 horas. Hora local de Timor-Leste. Momento de alto significado histórico, grandioso e solene,
da criação do Partido Marxista-Leninista Fretilin. O camarada presidente da conferência anunciou com voz comovida a sua criação e a Assembleia, como que impelida por uma bola, pôs-se em pé, aclamando com aplausos o acontecimento e respondendo com entusiasmo e calor às palavras de ordem lançadas. Viva a grande frente geral anti-imperialista! Viva a Revolução Mundial! Viva a justa luta de todos os povos oprimidos do mundo! Viva a militância internacionalista! Viva o Partido Marxista-Leninista Fretilin! E documento, né? Tudo documento, né? Bahau, Partido Marxista-Leninista, criado, fundado dia 3 de março de 1981. Estamos lá, está documento certo. E o único, né? Rádio Mobile, colhia ela Miami e Austrália. O único, chama aqui Austrália. O único é ex-ministro Stanislau, nem que ela Austrália. Em cima, nunca retan documento ainda. Pode tudo transmitir aos Austrália, mesmo com mensagem código, mas outro mostrado. Neve ainda né ao Saudene, ao ler documentos Roma tu prova cada partido não ia. Ia do neto 77. Mas bem, ao ia provas cada partido não ia. Sim, ita filha falou itu amba iha questão osan tamba tempo na va depois de mostrar problema ida né, mas resulta presidente doutor Abílio Araújo la composição se presidente Fretilin, presidente da República, no hoje nessa apresentação escolhia. Lá estamos estava ambição, estava harau fati, harau poder, nem que acontece em religião. Sim, ligado by da né nessa saída mas o doutor Rasikulia a questão política que acontece no nema musuh sokarlia husi sokarlia ita cara katete husi railarang mak barailiur ka husi railiur mak mai railarang hodi criatia relações ladia entre comandante em chefe ho presidente Fretilin tuir saída mak o doutor Kulia ambele nota katak ia ponto surua liliu ho mensagem comissário política ne ia 7 de dezembro ne ho rare ne maka resulta divergência emosional ba nasa hoso karlia serne ita hakar kata kuliah ne husilara mak sai baraliur ka husiliur mak mai railarang ne hosi railiur mak hosi bodan sana ulu contacto de ir lá sim se mak serviço mak atu restabelece contacto ne haurasi restabelece te contacto forratene tiona vai la railara kata contacto restabelece tiona liu serrar de Nederland ne hau foto na entrevista e hau conta tiona ida ne a partir de Renova hototo buca dala mai timo hototo quadros superiores mos buca ninia ni dala quadros médios e Austrália mos buca ser ne dala e a railara frente clandestina mak faz mal Balu prefere canal ida ne Balu prefere canal ida ba e boto toto atu hau só carria para e ida ne mak acontece e hau lamenta kata pode ser que acontece tudo e paciência. Agora, alguns deles vai dizer, halonia reflexão, halonia, hanoi, meditação. Tama halonia carta mais relar né? Hau só cimo, balo depois de ti na rua, balo depois de ti na rua. Resposta. Mas você não, agora hau até nada, mas você não para quê? Hau os lamores ou política. E agora vem a tua remata dele. Hau colher você né, lá os atu buca apoio, lá buca apoio, hau cara colher a tua contribuição para ir a nós. E a política, e a 2012 hau apoio a PD. E a 2017 hau apoio a Fretilin, hau apoio a PLP. E a 2018
ao apoio a Fretilin. E em 2020, campanha fim de água, ao apoio a CNRT. Ligou tona, agora ao Honimores, e só função ida de presidente convidado para o Conselho de Estado, ao na bele recusa, né, ao bele fate ne bele ne bolo, ao mais, pela reúne órgão, lá reúne órgão, de russa a opinião, ao for a opinião, nia, tu, nia lá tu, não só lá interessa, de russa a opinião, ao for a opinião, e a opinião não, que o Lara Moço, e ao escolher tu, e ele é contente, que ele vai lá contente, que ele vai triste lá, ao for a opinião, assim, lembra, ou em moça, ao escolher vai centro-leste, lá os ataca a Maída, a atum é Maída, a tu busca apoios, lá ainda. Ao cara de factos, documentos. Ba assunto hirak me hotu. Manoy kata líder nacional será lolos buka atu reconhecimento. Mas declaração será tal barak la educativa tamba gosta minimiza ema selu pina contribuição. Hakarak foti det mak posição ema idaknia. Mas ita hatene kata luta nação Timor-Leste niane luta coletiva. Ema hotu ninia contribuição. Pusi quedas princípio. Comitê Central decide e frente externa, frente diplomática, né, atu busca apoio internacional da causa Timor-Leste. Depois, mais tarde, itania clandestina Síria e frente interna Síria Liliu Armada, maka halakan ahia railaran dinian. Então, componente Síria que hotu hamutu, maka lori ita ba kundasian li husi referendum que tempo na bajo liderança comandante Xanana Guzmão ninia. Hoi dene buka atu reconhece parte hotu. Sobre contribuição líder nacional Dr. Abílio Araújo Júnior, que me haré kata a situação será ikusikus dalam barak ne liu na período de político da campanha eleitoral nia sempre ka narração negativa hasoro líder nacional idane mas baseado pada dados históricos hatudu enselo. Hoi dane centro-leste akara katu lori público atu hareba iha dedicação do líder nacional Dr. Abílio Araújo que desde princípio foi na linha contribuição hahu que se tempo ida a SDT mas que tempo na basira ia estudante ia lior mas be ativo com alia ho Nicolau Lobato ho sirna be interna to tempo Fretilinian mas ativo e nessa somos autor principal da fundação partido Fretilinian piro comandante Xanana Kare dan Dr. Abílio Araújo muda a SDT ba ia Fretilin mas be Dr. Abílio Araújo Rasik dalam barak ona esclarece kata siramai honarang fuling si estudante sirne tamanarang Fretilin iha tia ona hoi dane sira muda assunto ida narang de Fretilin ba validate fuling hoi dane itaremos ba declaração do líder nacional na Ninia atu itabele compreende sobre a passagem histórica hirak me hotu e sobre a questão nebe comandante Xanana temi ita cara foi no infle fale banhira inimigo captura comandante Xanana único líder nebe hakiler makasi em mundo internacional mak Dr. Abílio Araújo defende comandante Xanana atu mundo bele apoio e russo ba Indonésia atu trata o dia e liberta a comandante Xanana nomos prisioneiros políticos sirhotu assunto hirak me hotu no sa líder nacional sene la bela reconhece malo mas buka maka minimiza a contribuição líder seselu knian mas que ia tempo na ba ia keso 89 90 moção de divergência entre o comandante Xanana e o Dr. Abílio Araújo mas 92 com captura nia na fatin defende o comandante Xanana Guzmão to nia julgamento mos o Dr. Abílio Araújo na fatin defende posição comandante Xanana Guzmão nia. Abílio Araújo estava à espera desta sentença? Com alguma surpresa recebi esta notícia porque vem num momento em que há um diálogo entre Portugal e Indonésia sobre os auspícios das Nações Unidas e em que se falava tanto, principalmente o próprio secretário-geral das Nações Unidas falava num mecanismo de criação de um clima de confiança. Portanto, isto surpreende, por um lado. Mas, por outro lado, o julgamento político de uma luta de um povo pela autodeterminação e independência. E como Mas tal... não acha que também foi uma atitude pouco inteligente por parte da Indonésia?
esta sentença arrogante de prisão perpétua? Eu penso que são as contradições de um regime ditatorial, como é a do regime de Suharto. É o que dá um pouco a ideia, e desculpa o termo, de se estarem nas tintas para a comunidade internacional e por todas as críticas que têm sido feitas à Indonésia a propósito da violação dos direitos humanos e inclusivamente a prisão de Xanana Gusmão. Eu penso que esta atitude das autoridades indonésias, judiciais, também é uma resposta ao crescendo que se está a notar a nível internacional de preocupação em relação à situação do povo de Timor. Eu penso que eles reagem multiplicando as suas ações repressivas, que este caso é um caso... Abílio Araújo, notou-se uma mudança de atitude por parte de Xanana Gusmão ao longo destes últimos tempos. A que é que isso se deveu, sabe? Eu acredito que nos últimos tempos e do tempo em que Xanana tem estado na prisão, avaliou a situação e utilizou esta reta final para gritar ao mundo o direito do povo de Timor à independência. Eu penso que este é um corolário feliz, embora nos entristece, porque por isso mesmo Xanana recebe esta pena de prisão perpétua, e eu quero aproveitar a oportunidade para demonstrar a indignação. Isso só pode ser dito assim. Há uma forte indignação dos timorenses, a minha também, porque a farsa que a Indonésia montou em Timor deve ser denunciada, e desde já nós vamos lançar uma campanha no sentido de Xanana Gusmão ser libertado incondicionalmente. Só muito rapidamente, esta sentença e este drama todo que está a viver Xanana Gusmão, e depois de se conhecer a barbaridade desta sentença, acha que isto de alguma forma pode fortalecer o movimento? Eu penso que Portugal, como advogado natural da causa timorense, tem mais argumentos para continuar a defender a causa de Timor na arena internacional e principalmente nesse diálogo com a Indonésia sob a supervisão do Secretário-Geral das Nações Unidas. Assim esperamos. Abílio Araújo, muito obrigado por ter estado aqui em direto no Telejornal. Estão com a CDPM que den haru ke dokumen sira mai ma comandante Xanana hare kataku ia liur na bamus problema eu atu fa no inde baseia ba investigação sema funda CDPM né Dr. Abílio Araújo Rassi nessa autor principal sira Portugal nessa Fundação Astronésia Borsa da Costa, Comitê 28 de novembro, pois CDPM né Rassi, Dr. Abílio Araújo é mais da criativo, baseia ba documento foto, nebe questão quando funda sirne né manene funda na Indonésia também já que 73 mas kalau na canção nacionalista Fora Melau, depois mais tarde ihatinan reunida atu sehit nun resim tolu ne duni hakerek no os elites de Timor, pois livro ida Fretilin Conquer The Right to Dialogue, incluímos livros selo caneção os lóricos voltam a cantar, ne obra husi Dr. Abílio Araújo Júnior. Do sala bela reconhece dedicação e mania ser nehoto, mas tem que minimiza contribuição líder social que é a declaração ser nebe mak temi né tendência ba negação é uma selo ninia memória baluta autodeterminação ninian hoida né a minha cara que lori tatomak bel haref le faliba passagem histórica né atula bel baralha público ninia hanoi sobre marxista leninista né Rassi mané Dr. Abílio Araújo tinang kotuk esclarece ona tui declaração comandante Xanana nian dal barak temi partido marxista leninista né moço ia conferência la linha mas baseia ba investigação panhira centro sala entrevista ho membro fundador ou membro Comitê Central primeira geração nessa bela China ho Feliciano Fátima Mochiri a actuir kata e a conferência la linha né discussão com a partido marxista leninista né ia mais bem la ia decisão oficial do maquetemi discussão com a ideologia marxista leninista mas bela toma decisão ba funda partido marxista leninista. How cara clarifica de dia ba público ba povo ita ia formular a situação de grande dificuldade e grande deficiência. Então, ita busca referência para ler, para estudar. Então, livro sai da macami reta.
Ami ela keluar, quando ela keluar, ami hetan livro be a guerra da guerrilha da Camboja, Vietnã, depois PGC, e depois a longa marcha do Mao Zedong. Mao Zedong, sim. Xinanian. Xinanian. E depois, livro Sirnemak, a mim, Hamotok está um livro Circelo, decisão, Comitê Central, experiências, começa a haver discussão. Sim. De facto, ia doni discussão, quando a experiência funo, por exemplo, Camboja, Vietnã contra americano Sira, né? Sim. Depois, China, nacionalista contra Partido Comunista. A experiência sirneia nessa começa a sair matéria de discussão. Quando sai matéria de discussão, baru defende ini, baru defende baru halo perguntas buat sirneia, né? Sim. Mas de lá ia momento né decisão ida kata atau hari partido marxista-leninista. Decisão se deu o quê? Lá ia. Mas discussão ia. Sim. Não dá referência. Tam ami o todo hari kata inimigo indonésio se itinerai. Português Indonésia tiana, mas inimigo indonésio se itinerai. Laos tempo para ita queria partido. Sim. A tua situação ainda né tem que movimento na fati, frente na fati. Mas bem, discussão ia duni, textos ia, leitura, lá na bel nega, ia. Mas a decisão do Comitê Central, lá ia. Atau proklama los kata dengan agora Partido Marxista-Leninista né? Lá ia. Lá ia. Sim. Discussão ia. Discussão ia. Sim. Debate ia. Mas lá ia decisão. E sobre a declaração ainda né, doutora Bila Araújo nível ulu que política externa mos, temi que ataksira herai liur, baseado baia documento. Mas bela é decisão oficial ruma quando a fundação Partido Marxista-Leninista e a conferência lá lini. Documento oficial né, doutora Bila Araújo simu quando a fundação Partido Marxista-Leninista né, em 1981, para ir à conferência lini, com liderança comandante Xanana Gusmão Ninia. Eduni, membro do Comitê Central segunda geração, senhor Tenente-General Reformado Leranan Timur Asikmos, dehan kata, tempo na ban, ni hare kata, ia membro do Comitê Central na Indrua, Bauhuno Xanana, ema ne be autor da Fundação Partido Marxista-Leninista né, maka tuir declaração Leranan Timur Kare, Xanana Gusmão. Polêmica dia kata que Xanana maka hari Partido Marxista-Leninista Fretilin. Xanana dia kata Laos, how for continuidade. Agora, saya mak bela kolia, hanu kata Larsina, o mau minum mak sira bela kolia. Decisão conferência lá lini. Conferência lá lini né. Agora itene mau sira liur, laliga kolia porque sira rona de informação. Tambah de turpasa informação sira ne maka mau Xanana be hasai tia be saida Abil Araújo né. Lá ia justiça. Rona de partida dia ida salah ona. Ne maka itene mau sira liur né. Ne itene mau sira ia sirne serviço no dar frente diplomática ne los mas agora railara ne bane agora itala bele agora do malo se itene makalo itene makalahalo mas primeiro quando hari Partido Marxista-Leninista Fretilin Xanana lá tetra kata for continuidade dia kata Partido Marxista-Leninista Fretilin yang to todo unanimidade saida aclama aclamação. Ratificação. Partido Marxista-Leninista Fretilin. Ne ata ia hoto. Ata hau ia mas agora lá tem auto ne be. Agora ikus ne memang agora dia kata saida mas depois ia 97, 96 ka 7 mang Xanana haru ka fal questionário da mãe. Sem aka funda Partido Marxista-Leninista Fretilin.
Husu fale ba? Husu fale ba ami. Sim. Ami, au responde, au responde makane. Hau agora lá ia lá os tempo a responde. Porque hau aba matega. Ou se da kala mate hau lá tem, né? Aba mairo fonoto maka ita explica mal ne dia. Ne maka honen kata Partido Marxista-Leninista, hau dia kata bahau harera, mungkin mas sanana mau sanana maka hari itu nih. Sim. Ikus bem maka saída. Mas momento ne bah ita belia kata ami 4 médios. 4 médios ne lá ia experiência ida, política lá até né. Saída maka mau sanana kolha ne dia loso tona. Loso tona. Ita tahu ya prática mahare to. Mas depois de conferência itu 4 médios balu. Ana sama mau tahu dia kata militar lá lá coine lá usia conferência nacional. Conferência nacional outro dia maka daluma balu. Ana sa yang dia, por exemplo, semaka tahu questão bahau no da comissário político Ponta Leste, região Axol, mendene mane forman região Funsena Fati, região Nakroma, região Axol, região Tolo. Au maka ba região Funsena Fati. Saudos hari ini sakinere maka região Nakroma. Saudos maunu maka ba região Funsena Fati. Haksolo. Nabe tare ba posição o comandante Xanana Hanesang emane beda la barak. Lakoi dehan kata hau makalo dane ma parece termino ne cara kit label hatene, mas be baseia a investigação sira. Reconhece kata o documento oficial funda Partido Marxista-Leninista ne iha conferência 1981 ima funda partido basa iha acta conferência ne be leitura husi comandante Xanana ras temi kata Xanana Gusmão makaneson projetor, conceptor ba texto Pátria Revolução e temática da guerra no sobre a questão fundação Partido Marxista-Leninista Fretiliniano. Mahunu Bulerek Karapayam. Dos fundadores da SDT Fretilin e membro do Comitê Central da Fretilin, desenvolveu atividades de agitação das massas desde 20 de maio de 1974 e depois de 20 de agosto esteve a trabalhar no Departamento de Administração Interna e Segurança. Já na invasão, desempenhou as atividades como comandante de zona nos centros, de onde foi transferido para Ponta Leste e onde esteve como vice-secretário do Comitê Regional, depois comandante do setor e, mais tarde, adjunto do comissariado. Nesta fase, como adjunto IRP do Comodoro Leste e, ultimamente, como membro do Comitê Político. Possui um bom grau de assimilação teórica e interiorização da linha, e tem bom grau cultural, o que lhe permite desenvolver-se mais tarde com a vontade de aprender que ela tem. Na prática, demonstrou ter boa capacidade de organização, espírito de iniciativa, disciplina e abnegação. É muito honesto e franco, sincero e aberto, além de humilde, e possui uma grande potencialidade revolucionária. 2. Kai Rala Xanana Gusmão, operário de construção civil. Militante da SDT Fretilin, desenvolveu atividades de informação e, depois do contragolpe revolucionário, esteve a trabalhar no Departamento de Informação como membro do CCF. Depois da invasão, esteve a comandar um pelotão das Falintil, passando mais tarde para o Centro-Leste, onde esteve desempenhando funções de vice-secretário do Comitê Regional. E, depois, como adjunto do comissariado, respondeu pela base Haxolo, base leste do Centro-Leste, vindo posteriormente fazer parte da direção superior do setor Ponta Leste como adjunto. No início desta fase, esteve a responder por este setor Ponta Leste como responsável principal, passando em maio de 1980 aos setores centrais, onde ficou a desempenhar provisoriamente as funções de comandante em chefe das Falintil, respondendo pelo Comando Nacional. Foi o projetor da criação do partido, da reorganização do país e das Falintil. É o autor dos textos Pátria e Revolução e Temática da Guerra, textos fundamentais para a compreensão do processo revolucionário da luta de libertação nacional específica à situação da nossa pátria. Possui uma grande capacidade teórica, em grau muito elevado e profunda interiorização da linha, bem como uma elevada capacidade intelectual e cultural. A sua prática, ao longo da luta, demonstrou possuir uma longa visão dos problemas nacionais e uma grande capacidade de organização e iniciativa, espírito de disciplina e abnegação. Honesto, franco, sincero,
aberto, humilde e muito sacrificado, possui uma grande potencialidade revolucionária e uma forte vontade de aprender e ensinar. A linha C. O processo das eleições foi o mesmo que o da eleição dos membros do CC. Eleição democrática, consciente e sem compromissos, e em escrutínio livre e secreto. Resultado. A Comissão Eleitoral, depois da contagem dos votos, anunciou o resultado às 18 horas, hora local de Timor-Leste. O camarada Kairala Xanana Gusmão foi eleito, 57 votos e nenhum contra entre 57 votantes, comissário político nacional e comandante em chefe das Falentino. As nossas mais sinceras felicitações, votos de uma longa vida e muitos bons sucessos no trabalho. A Assembleia, em pé, aclamou com uma ovação de alegria e confiança, o resultado, sem dúvida nenhuma, justo.